Canal Esperança apresenta a história do mitraísmo, que foi copiado para o catolicismo. A Igreja Católica nos dias de hoje pratica o mitraísmo, a missa, o batismo, a confissão, tudo foi tirado do mitraísmo. O Jesus é o mesmo. Mitra pagão. Veja o vídeo. Narração Rubens Sodré. O Signore, Re potente, Dio degli dei, Signore del cielo e della terra, grande è il tuo spirito, immensa è la tua forza, o Signore. Palavras sagradas, palavras que de alguma forma nos soam familiar. Os fiéis desse ritual acreditavam na vida eterna e no paraíso. Eles recebiam o batismo, adoravam um Deus que nasceu de uma virgem. Tudo muito familiar, não? Isso lembra o cristianismo. Mas o que acabamos de ouvir é uma antiga liturgia que foi encontrada no papiro grego no IV século por grupo de fiéis que faziam reuniões no subsolo de Roma. Um culto misterioso que foi trazido há muito tempo do Oriente e leva o nome de culto de Mitra. Se o cristianismo talvez parasse na sua expansão, o mundo seria mitraico. Roma, primeiro século depois de Cristo, 25 de dezembro. Em um templo no subsolo, um grupo de fiéis tem a intenção de celebrar uma importante cerimônia religiosa. No altar, o sacerdote parte o pão e oferece o vinho. Ritual como esse, desde muito tempo em toda a Europa, fala de irmandade, solidariedade e de um Salvador que faz milagres e anuncia a vida eterna a seus seguidores. Lembra muito a missa do Santo Natal, mas tem alguma coisa estranha. O sacerdote pega os dois objetos do ritual e, ao mesmo tempo, no templo, aproxima-se um animal, o touro, o animal santo do deus Mitra. Estamos empreendendo uma surpreendente viagem a uma Roma antiga ainda pouco conhecida. Vamos assistir a um culto que louva um santo, um deus pouco conhecido, o deus Mitra. Um deus jovem e bonito, com uma coincidência realmente muito particular com o cristianismo. Na verdade, são muitas coincidências e, com o tempo, chegou-se à conclusão de que Deus Mitra é o próprio Jesus Cristo. As primeiras histórias documentadas surgiram em 68 d.C., mas o nome do deus Mitra é muito antigo, já conhecido há muitos séculos antes de Cristo. Na Ásia Menor, no Egito, na Mesopotâmia, e também provas foram encontradas na escultura extraordinária de mármore que vem da Cidade Velha. A escultura de Mitra foi achada na Cidade Velha, uma cidade não muito particularmente rica em monumentos mitraicos, porque em apenas dois únicos lugares foram encontradas esculturas mitraicas, São Budi e Sutre. A escultura foi encontrada escondida, como sempre acontece, debaixo de materiais de pouca qualidade e fora transportada como material clandestino. E mesmo com a repercussão que causou, sabemos muito pouco sobre a criação da religião mitraica. Sabemos que se tratava de um ritual e circulava de modo secreto, pouco esclarecedor a sua origem. O primeiro grande estudioso mitraico, o belga Francis Caimon,
hipotetizou uma ligação com o antigo culto da Pérsia, mas a tese não é conclusiva. Foi dito que esse encontro com as antigas tradições do Irã e também a tradição grega, romana, principalmente grega, vieram da Ásia Menor. Segundo outros estudos, Roma seria a sede de onde vem esse culto religioso. O que aumenta particularmente o interesse a essa religião é que muitos viram uma surpreendente analogia com o cristianismo. Em pouco tempo, os Mitrei, templo dedicado a Mitra, foi difundido em todo o Oriente Médio, até a Grã-Bretanha. A religião mitraica anuncia a justiça, a solidariedade e irmandade, juramento que faziam os soldados da antiga Roma. Mas não é só isso. É um Dio que é stato particolarmente gradito dalle truppe, perché é um Deus que particularmente agrada aos seus adeptos, porque sendo uma divindade que, sob juramento, é capaz de livrá-los dos seus apertos e dos problemas desta vida, e também, além disso, é capaz de transportá-los a uma vida eterna, que é melhor que esta. Situazione dopo la vita migliorativa rispetto a questa dell'aldilà. Mas o culto de Mitra deveria conhecer uma expansão poderosa que iria competir com o cristianismo. A difusão do mitraísmo era muito enraizada. Só neste local em que estamos agora, e que se trata de um templo dedicado a Mitra, tem uma área territorial de 60 hectares. Só na cidade de Roma existiam entre 1.000 e 2.000 templos como este, o que se calcula em mais de 50.000 fiéis. O culto de Mitra era secreto e reservado. Estamos no interior de um destes santuários. E aqui ao fundo a estátua de Mitra, que está sacrificando o touro. Está posicionada em seu lugar de origem. Esse é um local de segredo e separado. É de se admirar que, mesmo sendo secreto, ele alcançou enorme popularidade no Império Romano, ao ponto de influenciar, como nenhum outro, o cristianismo. Se o cristianismo parasse na sua expansão, o mundo seria mitraico. Mas será que realmente é isso mesmo? O mitraísmo está de acordo com o cristianismo? Ou talvez o cristianismo está em parte em acordo com o mitraísmo? Ainda que muitos elementos tornem evidente uma grande ligação entre as duas religiões, existem pessoas que pensam diferente. Mitra appartiene al mito, Mitra nel mito è nato, non è mai morto, Gesù di Nazareth appartiene alla storia. Gesù di Nazareth appartiene alla storia. No momento, os estudiosos não chegaram a uma conclusão comum. Teve pessoas que deram seus testemunhos para nos formar hipóteses diferentes que Mitra talvez fosse um deus e que nasceu de uma virgem e que antes de deixar a terra convocou seus apóstolos para a última ceia, durante a qual repartiu o pão e ofereceu o vinho, celebrando a sua subida para o céu. E ainda que esse Salvador tinha um plano de construir uma ordem cósmica.
Falamos agora de um estudo muito recente, que tem uma analogia muito parecida com o cristianismo. Mas há que se deixar uma coisa bem clara. Um tema que veste uma particular importância com os dois cultos: o sacrifício. Em toda cerimônia dedicada à Mitra tem um ritual que se chama de tauroketone, ou seja, matança do touro para o sacrifício ritual simbólico. Até os hebreus do cristianismo identificam o animal sacrificado, mas neste caso trata-se de uma ovelha. E segundo a teoria, dois sacrifícios têm uma ligação específica com duas constelações. Aquela do touro, que é representada da tauroketonia, e aquela de Ares, que é o símbolo do sacrifício de um jovem Ares, que é uma ovelha. Mas poderia ser verdade que os sacrifícios estão relacionados com a astronomia? E neste caso, o que significaria? É certo que o culto de Mitra tinha uma ligação muito forte com o céu e os astros. Tanto que o teto dos mitréus era pintado de azul escuro, com pontas de estrelas, uma representação certa do céu e do cosmo. Mas as coincidências vão bem longe. A cena do sacrifício do touro é bem evidente. Este é um ritual, e é bem detalhado. O ritual é ligado com precisão, com o equinócio, um fenômeno ligado com a constelação, e bem detalhado. Estamos falando da Era de Touro. Na analogia do sacrifício do touro santo, aparece a representação de constelações e também a disposição que tinha com a ordem da astronomia, isso bem detalhado. No fim do ano 70, por algum motivo que não sabemos, ninguém nunca pensou de fazer uma interpretação do culto mitraico em termos astronômicos. O que estava de acordo com o ano 70 é que a principal imagem do culto de Mitra era um evento feito com precisão. A precisão do equinócio é um movimento da esfera terrestre parecida com um peão, que faz mudar de uma forma muito lenta a rotação do nosso planeta em comparação com a estrela permanente. Uma volta completa dura 26 mil anos. Segundo o estudo do professor David Poulantzas, ele é historiador do mitraísmo, não seria um autêntico mapa do céu com a interpretação mediante uma precisão. Utilizando essa chave de leitura, e muitos elementos parecem se encaixar com a outra. O animal sacrificado é o símbolo de uma era terminada. E o seu sacrifício indica uma passagem para uma nova era. A figura do touro é a representação de Taurus, de escorpião, escorpião, do cão, cão menor, da serpente, Hidra, do corvo, corvo, e da espiga, que aparece no rabo do touro, que representa a espiga, a estrela mais iluminada do signo de Virgem. Cronologicamente, a Era do Touro termina no ano de 1300 a.C., que corresponde ao período que muitos estudiosos acreditam ser o tempo do início do culto mitraico. A Era de Ares tem uma conclusão, ao zero, período que nasceu Jesus. Precisamos fazer duas perguntas. Primeiro, por que os antigos davam tanta importância ao período de passagem das eras das constelações? Mas por que o mais importante ritual de Mitra acontece exatamente a 25 de dezembro? Os antigos acreditavam que a cada era, com precisão, a Terra teria uma particular influência cósmica. A passagem de uma era para outra trazia, na visão deles, uma forte mudança na consciência e na capacidade da natureza humana.
Mitra, ao derrotar o touro, assumia um importante papel. Ele fechara a Era de Touros e dava início à Era de Áries. Seguindo essa teoria, é importante parar no ponto que 25 de dezembro é muito próximo ao solstício de inverno, que também é o momento de transição. Nesse dia, o tempo em que a Terra é iluminada pelo Sol aumenta. A Terra si avvia verso una nuova primavera, ovvero verso una nuova rinascita. No passado, o próprio 25 de dezembro se comemorava nele a festa do Sol Invictus, ou seja, o Sol que dava vida ao novo ciclo anual. E é fato que o cristianismo escolheu a mesma data para a festa mais importante anual. Vi sono due elementi che tradizionalmente vengono indicati come un possibile recupero cristiano di tradizioni mitriache e sono ben noti. Cioè, da una parte l'uso di festeggiare il Natale il 25 dicembre e dall'altra delle tradizioni apocrife, cioè che appaiono in una letteratura non canonica, che si riferiscono alla nascita di Gesù in una grotta. Nel culto di Mitra, per arrivare ai livelli più alti, si dovevano superare. No culto de Mitra, para atingir o próximo nível, deveria-se passar por provas muito duras. Estamos exatamente no lugar, Mitreio, onde tudo isso acontecia. 7 provas que os fiéis tinham que superar para chegar a uma completa purificação. Os guerreiros romanos, que na maior parte eram iniciados no culto mitraico, ele encontrava interesse em atravessar 7 céus e 7 esferas planetárias. Cada esfera planetária é representada de um modo do ser humano, uma modalidade humana. A primeira fase é a fase de Mercúrio, em seguida vem a fase de Hermes. E se o primeiro estágio era associado ao planeta Mercúrio, o segundo, Ninfos, era ligado a Vênus, e para o iniciante corresponde a um novo nascimento. O terceiro estágio era governado da morte e tinha como símbolo um soldado. O quarto grau, ligado a Saturno, era representado por um leão. O quinto estágio, colocado pela proteção da Lua, representado por um persiano. O iniciado tinha que lutar com seus próprios medos. O sexto estágio era Hélios Dromos. Era o guia do Sol, que era caracterizado de uma coroa com 7 raios. E enfim, o sétimo grau da iniciação, o mais alto, que se chamava de Péter, ou Padre, era associado a Saturno e tinha como símbolo essa mesma divindade. A única crônica escrita encontrada até agora é no que se chama de papiro mágico, mas a essas evidências não se deram muito valor. Elas poderiam estar contaminadas pelo sistema religioso. Voltando cerca de 4 séculos depois de Cristo, esse teste indica que o culto de Mitra tinha uma meta: conduzir para a vida eterna, que poderia ser liberada com a influência dos astros, no que determinava o destino dos homens. E justamente graças ao ato de Mitra, pôde-se, com a morte do touro, passar as pessoas da morte, agora, para a vida eterna. Grande mistério ligado ao culto mitraico ainda não foi revelado. Que segredo tinham os sacerdotes quando trabalhavam no mitraísmo? Vimos que tem muita coincidência com o cristianismo. A salvação eterna, o 25 de dezembro, o batismo. Mas quem copiou quem? Nem mesmo sabemos em qual período do tempo exatamente os dois cultos entraram em contato.
Mesmo assim, a história e o tempo já deram sua sentença. E no final de tudo, o cristianismo teve a melhor parte. Ele foi reconhecido pelo Império Romano. A distância de séculos de declínio do mitraísmo. Entrar no templo mitraico tem até hoje uma interrogação que se refere ao destino do homem com relação ao cosmos. Talvez muito mais complexa do que possa a sociedade contemporânea perceber.